Era muito legal, porque as pessoas iam pro boteco, né? E quanto mais bêbadas ficavam, pior ficavam os pedidos. É mesmo? Que tipo de pedidos? Vamos elencar 10 pedidos, vai. Né? Que a pessoa começava no Jota Quest e terminava no Rio Negro e Solimões, porque ia vir aumentando a sofrência, sabe? Nossa. Assim, né? E era muito engraçado, porque eu recebi coisas inusitadas, assim, em rádio de interior. Tipo, as pessoas se apaixonavam pela voz sem saber quem você era ou a sua aparência. Eu recebi galinha de presente. Galinha? Queijo doce. Virou o quê? Almoço? Não, porque eu não ia ter coragem de matar, ué. Ficou comigo muito tempo na República, que eu morava. A galinha morava com vocês? Chamava Luzão. Luzão? Ai, gente. Estamos iniciando mais um episódio dos 7 Olhares. Eu sou o Bruno Pedersoli e estou aqui ao lado do meu amigo Bruno Paiva e à frente da minha amiga Luciana Barbosa, em um episódio que nós vamos falar sobre criatividade em diversos âmbitos da vida. Mas primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez com uma pessoa incrível que eu já descobri aqui nos bastidores, que tem poderes, grandes poderes, todos vocês vão descobrir aí logo. Já vão pesquisando, Munhá, que o povo não sabe, né? Tem história boa aqui, né? Eu tô diferente de uma mineira e essa mineira aqui tem muita prosa pra contar. Tô super feliz, adoro vocês. Se é mineira, vamos falar alguma coisa sobre comida também, né? Que eu tô gente, sabendo, né? que é isso? História de pescador também. Tem tudo. Tudo. A gente só não mente, só aumenta. É muito bom ter pessoas como você que faz diferença na vida de outras pessoas através do seu talento. A Luciana é uma grande atriz, dubladora, apresentadora, comunicadora, usa da sua voz como instrumento para transformação social, pessoal, familiar, né? Então eu acho que ter você aqui conosco é uma honra mesmo pelo talento que você tem. Então obrigado, viu? Ai, gente. Nossa, olha só que foi chique, bom, né? minha autoestima agora... Olha, agora foi, Tá né? pronta agora, tá? Agora vamos. Só alavancar voo. Aqui. Agora vamos. Primeiro, agradecer os nossos patrocinadores, porque faz com que tudo isso aconteça também. A ideia dos 7 Olhares é trazer marcas que têm relação com a nossa cultura, filosofia dos 7 Olhares, onde a gente tem 7 maneiras de olhar para a criação, e isso faz com que as pessoas se aproximem e se identifiquem com os diferenciados, que nós somos diferentes por natureza, né? Diferente é aquela pessoa que olha e fala, eu quero fazer a diferença. Então, exatamente. Hoje, agradecendo os nossos patrocinadores, a Escola de Artes ESA, uma escola que trabalha com ilustração, criação. Fala um pouquinho, Brunão. Escola Estúdio de Artes trabalha com todo tipo aí de parte de imagem, criação, estruturação de desenho, tudo que você quiser chegar nesse ponto de realismo, ilustração para livro, para game, gente, para animação, tudo você aprende lá. Muito bem. Também ao Centro Educacional Taboão 7, uma escola na região do ABC também com um diferencial enorme, trabalha a essência da família dentro da escola e ali os professores, os gestores são incríveis. Sensacional, é sensacional. E são grandes parceiros também, a né, da mentalidade educacional é sensacional, deles é sensacional mesmo. Ao projeto Instalar, que é um projeto que trabalha com memórias, resgate, preservar e criar novas memórias através do marketing pessoal de profissionais e do resgate de cultura e valores para as famílias. É um projeto que está nascendo e é o nosso patrocinador também desse projeto 7 Olhares, o podcast que está começando para ir a lugares que nós nem imaginamos, né? Sensacional, isso aí. E por fim, a nossa criadora, né, a 7 Íris, que é a casa onde tudo isso acontece. Então, a 7 Íris é a criação, né, desse podcast, onde temos talentosos profissionais aqui do outro lado, né, o nosso diretor de TV, David, a nossa produtora Alessandra, o nosso assistente de estúdio, Henrique, o Leandro, que está ali em cima agora, na parte superior da nave, e o seu Linoel também, e tantos outros que participam com a gente. Então, obrigado, galera, e agora a gente vai falar um pouquinho dessa pessoa que está na nossa frente, a Lu. Vamos descobrir, gente. Ô Lu, você é muito bem-vinda na minha vida. Eu acho que você deve lembrar o dia que a gente se conheceu a primeira vez, né? Olha, a primeira vez acho que não. Eu lembro. Olha, que incrível, mas eu me lembro quando você retomou o contato.
Muito bem. É porque quando eu retomei o contato era um momento diferente, assim. Sim. Na minha vida até, era uma fase de reformulação da empresa e tudo mais. É porque quando a gente se conheceu, eu tinha muito mais contato com uma pessoa que você trabalhava junto. Exato. Né? E agora não. Desde que a gente se reaproximou novamente, aí é com você o trato. E aí se transformou, é isso, né? É uma amizade que é muito bacana, né? Eu lembro do que nos uniu. Somos mineiros. De Uberlândia, eu de pronto. Poços de Caldas. E eu falei, pô, somos Foi mineiros, pão de mineiro é gente queijo. boa. Ah, gente, né? Não, e eu sou falsificada, eu tenho que falar, mas é porque eu nasci em Barreto, São Paulo. Olha só. E aí, se eu não falo isso, porque aí o pessoal vai lá, né, assim, nas redes sociais tem, né? Mas se eu falar que sou paulista, quem que vai acreditar? Não, esse sotaquezinho aí. Não tem jeito. tem. Eu só nasci em Barretos, mas eu sou mineira mesmo. Por característica e Que lugar e de criação. Minas? Uberlândia, Uberlândia. Triângulo Mineiro. Olha. Terra boa. Terra quente. Quente pra danar. Quente. Ô Lu, eu queria que você começasse o programa fazendo uma abertura com a sua mega voz. Nossa, gente. Bem-vindos ao Sete Olhares Podcast. Mentira, a gente não conversa assim, não. A partir de agora será só com essa voz, hein, Brunão? Gente, Nossa, muito bom. imagina. Eu tenho uma história muito engraçada, assim, de voz, né? Porque eu sou pequena, eu tenho 1,64 m. Então, eu sou pequena. Não tão para os padrões brasileiros, mas eu sou pequena. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com voz, 25 anos atrás... 25, 98, eu sou péssima com números, mas eu acho que é isso, né? Deve ser isso. 25 mesmo. E eu gravei um comercial em Uberlândia na época que fez muito sucesso e era muito sensual, assim. Era uma loja de decoração, porque tem tudo a ver com a minha apresentação, assim, né? E eu fazia uma voz mais sensual, falando dessa luminária e tal. E aí, eu tava solteira, fui pra baladinha, só que eu era bem bicho grilo, assim, gente. Eu usava umas saionas, assim, era bem bicho grilo mesmo. O cabelo era curtíssimo. E aí, eu lembro que chegou um cara perto do produtor, falou, olha, eu sei, Rudolf, era o Rudolf que fez, eu sei que foi você que produziu. Ele falou, olha, eu só consigo pensar na moça dessa voz e não sei o que tem. Ele, nossa, ela tá aqui. Aí ele me puxou, quando o cara olhou, ele falou, não é ela não. Então sempre tem esse estranhamento, né, de ter voz de locutora. A vida inteira eu ouvi da voz de locutora, né? Mas eu não me percebia locutora uma vida inteira, assim, não. Eu me percebi locutora muito tarde. Então eu trabalho com a voz. Na família, o pessoal fala, você tem uma voz interessante para... Todo mundo falava que eu tinha voz bonita, desde cedo. Porque, assim, eu sempre tive uma voz... Eu acho que eu brinco é diferente do corpo. Hoje eu acho que combina mais, né? Mas era diferente. Mas eu nunca pensei em voz. Era engraçado isso, né? Eu até me casar a primeira vez, me separar, eu nunca tinha pensado em trabalhar com voz, né? Mas as pessoas sempre elogiavam, mas eu sempre gostei de ler. Então eu ganhava concursos de leitura na escola. Contadores de histórias. Eu amo contar uma história boa, eu amo ler em voz alta. Então isso sempre foi meu. Mas era da voz. Mas é isso, gente, assim. Mas hoje eu vejo que para me apresentar, eu acho que eu sou mais a voz. Eu acho que a Luciana é uma voz mesmo, assim, porque eu amo muito trabalhar com a voz. Eu acho que a voz é uma possibilidade tão, tão bacana, tão imensa. As pessoas falam muito que se formaram... Eu sou atriz por formação também. Eu me formei atriz para ir para um canal de TV, para não sei o quê. Não, eu me formei atriz porque eu queria trabalhar com a voz. Eu queria ser atriz de interpretação para voz. Eu acho lindo quem vai por palco, eu já fui, mas não é minha praia. Eu gosto quando chega um texto. Eu gosto quando chega uma dublagem. Eu gosto quando chega algo assim espetacular, assim, que você fala, ai, gente, aqui vai arrepiar alguém, ou vai, sabe? Eu gosto disso. Então, basicamente, acho que eu sou uma voz. Ô Lu, você tem 2 filhos, né? 2 filhos. Adultos. Um homem e uma mulher? É isso. Muito bem. Andressa e o Vitor. Andressa e o Vitor. Como é que você dava bronca neles, assim, tipo, meu filho, vem cá? Mas isso é um problema. Você acredita que isso foi um problema? Sério? Sim, porque
eu nunca fui muito respeitada por eles nesse ponto, porque eu acho que dá pra ver na minha cara que eu não sou uma pessoa tão brava, né? Eu não sou uma pessoa brava. Doce, é muito doce. Tem gente doce. Mas quando eu tentava dar a bronca quando precisava ali, pra chamar ali na hierarquia, né? E eu tinha uma diferença muito pequena dos meninos, porque eu me casei a primeira vez com 16 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem. E eu tive a Andressa com 17 e o Vitor com 19 para 20. Caramba. Então, com 20 anos, eu tinha 2 filhos. 2 filhos. E aí, quer dizer, quando a Andressa estava com 13, eu tinha 30. Era uma diferença muito pequena, se você for pensar. Uma amiga, né? Uma irmã. E aí, quando eu ia dar bronca ou alguma coisa, ou às vezes eu não estava dando bronca, mas se eu falar assim, Bruno, eu queria falar com você. Fica sério e fica forte. Aí... Não, parece o comercial da TV falando assim, né? Tipo, Bruno, eu quero falar com você. Você fala, louco, tomar uma bronca dessa até você ficar feliz, né? Aí, mas só que aí os meninos falavam assim, pô, mãe, mas por que você tá brava? Eu falo, gente, eu não tô brava. Não, então você fala direito. Então eu brinco que tem a subvoz. Uhum. E a subvoz, ela é mais assim, a gente perde um tonzinho da voz para poder falar. Eu sempre uso apelidos para não parecer essa pessoa brava, essa pessoa enérgica, né? Mas a voz sempre foi... E era uma voz que não combinava mesmo comigo. Porque, assim, igual eu falei, até 30 anos eu pesava quase que 50 quilos. Nossa. Então, era muito pouco. Você era pura voz. Eu era pura voz, eu era só voz, é porque eu esqueci. Nas filas lá que você vai reencarnar, você vai passando, né? Aí eu faltei em algumas, tipo, da altura, né? Tipo, sei lá, do olho azul, você entendeu? Da melanina. Aí o que eu fiz? Eu retornei na da voz umas 3 vezes, entendeu? E aí foi. Furou a fila. Eu falei, não tem mais aquela, deixa eu passar na voz de novo. E foi isso que veio. E os filhos ficam admirados e gostam, assim? Ou de pequeno quiseram seguir alguma carreira? Não, de pequenos eles não gostavam porque eu trabalhei a vida inteira assim. Eu trabalhava em vários lugares ao mesmo tempo que me separei e fui a típica mãe solo com 2 filhos e vamos nos virar no mundo, né? Uhum. Então eu sempre trabalhei em alguns outros lugares, assim, sempre comitante com a voz. Porque a voz veio por acaso, assim. A voz veio que eu não tinha uma profissão. Né? Então, eu não tinha nenhuma profissão, porque eu não pude estudar enquanto estava casada com o primeiro marido e não tive uma formação. Então, me separei, casei com 16, me separei com 26, 2 filhos, uma mão na frente e outra atrás, né? Assim, morei com a minha mãe uns 2 anos e eu não tinha uma profissão. Mas quando eu cheguei em Minas novamente, eu morava no Mato Grosso nessa época. Porque eu vou chegar no dos meninos, mas pra você entender como que foi o processo, curso, assim, né? O curso. Eles tinham... O Vitor estava com 4, a Andressa com 6 para 7, quando eu me separei. E eu pedi novamente trabalho numa loja de sapatos. Eu sou muito boa vendedora, gente. Eu vendo qualquer coisa. Me deem que eu vendo. Então é por isso que a sua voz foi eficaz no resultado de trabalho. Porque você conseguiu colocar a voz com aquilo que você acredita. Eu sou vendedora. Eu sou vendedora por... Já começa a entrar o eu interior aí. Eu sou vendedora por natureza. Gente, adoro vender. E aí, eu, nessa loja de sapatos que eu trabalhava e tudo vendendo, eu pensei, gente, mas não vai dar para ir... O que eu vou fazer da vida? O que eu quero ser e tal? E aí, não sei se vocês já ouviram falar, o Hermes Negrão é muito famoso áudio estúdio no Brasil inteiro. Uhum. E o Hermes fazia uns cursos de locução na época. Quantos anos você tinha? Eu estava com 27. Então, até então, você não usava a voz para Não, eu só ouvia as pessoas... Não, nunca tinha usado. Eu ouvia as pessoas e pensava assim, isso não tá bom. Essa pessoa podia ler de uma forma diferente. Era a única conexão que eu fazia com voz. Mas dentro de você reproduzia, assim? Não, porque eu acho nada. Eu não tentava fazer um comercial. Eu só pensava assim, essa pessoa podia ter uma leitura diferente. E olha que eu vim de um nicho muito... paupérrimo em cultura. Minha mãe, tadinha, é uma mãe solteira que não tinha cultura e fez até a 3ª série, assim, na roça. Então, ela mal escreve, né, tal. Mas eu tive uma pessoa que meio que me adotou em infância e me dava cartão da biblioteca. Então, a minha conexão com o livro sempre foi muito forte. Uhum. Aí eu ouvi esse comercial do Hermes Negrão.
chamando para um curso de locução. Aí eu pensei, pá, todo mundo fala que minha voz é bonita, quem sabe eu não posso ser locutora? Pode ser uma profissão. Só que aí eu liguei. Eu lembro direitinho, na época o curso era R$150, não sei. Isso em 98, foi quando eu fiz o curso. Belo do investimento. Era um investimento. E eu não tinha. Porque eu não tinha de onde tirar, assim, não podia tirar dos meninos. Aí eu falei pra ele assim, gente, porque eu sou cara de pau. Olha, eu faço o curso, eu tenho metade. Aí eu posso pagar o restante em comercial? Eu nem sabia se eu sabia fazer comercial. Já botou credibilidade antes da voz. Entendeu, gente? Bati no microfone. Tive atitude, eu queria fazer o curso. Aí acho que ele me ouviu, pensou, essa menina vim. Fui, fiz o curso com ele, eu me lembro que foi 1 mês e pouco. Chorei de raiva, porque eu pensava, eu não nasci pra isso, né? E um dia ele até falou, nasceu sim, só que você tem que aprender, porque antigamente, para você ir pro rádio, você tinha que aprender a fazer a técnica também. E a técnica, falando, aquilo pra mim era outro mundo, eu nunca tinha me imaginado. Só que com 3 meses que eu fiz, eu já consegui trabalhar numa rádio em Coromandel, Minas Gerais, que era a FM, Gerais FM, que sou muito grata também, o pessoal de lá. E aí nasceu a Luciana locutora. Aí trabalhei em tudo, gente. Trabalhei em rádio de supermercado, adorava fazer o povo correr atrás de oferta. Divertia. Presencial ali. Era. Olha, que legal. Sabe aquela coisa de ficar Você chamando? Sabia que eu admirava essas pessoas quando eu tava no mercado, era jovem, eu chegava assim, aí tava, né, com o carrinho ali, criança ainda, 11, 10 anos, e aí você viu o cara ali fazendo a locução, né, e chamando as ofertas, eu falava, nossa, essa pessoa deve ser muito importante, ela deve ser dona do mercado. Não era. Se eu te encontrasse, eu ia achar que você era dona do mercado, né? E eu adorava ver o povo correndo, porque eu pensava, tá fazendo efeito. E aí era isso, você fala assim, meus meninos admiravam e tudo. Não, porque quando eles falavam que eu era locutora, alguma coisa assim, era mínimo as mulheres que trabalhavam com voz. Pensa isso 25 anos atrás, ou a gente gravava propaganda de motel, e eu não tinha tom para gravar propaganda de motel, que era uma voz muito mais aveludada, muito maior do que a minha, que eu chamo de maior, né? E aí os meninos faziam meio bullying, porque eles falavam que os meninos estavam inventando uma mãe, né? E aí eu tinha que ir no colégio, aí pronto, aí a coisa virava, né? Mas a Andressa não quis seguir, ela tem pavor. Eu até, na época que ela era adolescente, eu tentei, assim, eu montei um home studio muito cedo também, fui uma das primeiras mulheres no Brasil a ter um home studio. Eu tentei que ela gravasse algumas coisas comigo, ela tem uma voz bem bacaninha, mas não quis, e ela odeia, ela não gosta de gravar nem áudio no WhatsApp. Agora o filho foi experimentando várias coisas e agora o ano que vem se forma em jornalismo. Olha, entrou na comunicação. E ele faz locuções, algumas coisas assim, só que ele tem muita vontade do esporte e tal. Então, sim, o Vitor, hoje, ele me reconhece e ele escreve muito bem. Olha, então, que é uma coisa que eu amo também, que é escrever. A gente fala, né, dos 7 olhares e o 5º olhar é o olhar da lente técnica, né? Uhum. E eu acho que, falando um pouco dessa técnica da voz, para mim, a rádio é o espaço de experimento para todas as vozes. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que trabalha com voz que não passou pela rádio. Porque, teoricamente, isso falando um pouco mais atrás, né? Hoje a rádio se tornou podcast. Né? Então acaba tendo outras ferramentas. Mas eu falo, a técnica, né, que a rádio exige pelo ao vivo, pela emoção do ao vivo, pela conexão com o ouvinte, né? Porque aí você tem na época as ligações. Eu atendi muita ligação. Promoções. Você lembra de alguma, assim, que foi diferente, assim? Eu falo até por conta de ser de uma região de Minas. Tem umas características. Eu lembro, eu ouvia jogo na rádio. Era muito legal, porque as pessoas iam pro boteco, né? E quanto mais bêbadas ficavam, pior ficavam os pedidos. É mesmo? Que tipo de pedidos? Vamos elencar 10 pedidos, vai. Né? Que a pessoa começava no J Quest e terminava no Rio Negro e Solimões, porque ia vir aumentando a sofrência, sabe? Nossa. Assim, né? E era muito engraçado, porque eu recebi coisas inusitadas, assim, em rádio de interior. Tipo, as pessoas se apaixonavam pela voz sem saber quem você era ou a sua aparência. Eu recebi galinha de presente. Galinha? Queijo doce. Virou o quê? Almoço? Não, porque eu não ia ter coragem de matar, ué. Ficou comigo muito tempo na República, que eu morava. A galinha morava com vocês? Chamava Luzão. Luzão? Olha, ele comentou uma coisa sobre a parte de ser criança no mercado. Eu acho que a voz
tanto masculina, mas a voz feminina, né? Talvez que representa até a mãe. A criança fica muito curiosa com a voz, que marca muito. Tanto que tem vários personagens de desenho animado e eu ficava muito curioso com o desenho animado de querer saber como que aqueles desenhos faziam a voz. E no mercado, realmente, uma vez que eu vi uma pessoa com microfone, eu achei o máximo, porque eu descobri o que era aquela voz. Então, o ser humano tem essa conexão daquilo que fala, às vezes está de olho fechado, qualquer coisa que fala, seja pastor, seja oratório, um professor, professora, o que fala fica muito forte na gente e marca uma época. Em que ponto que você viu que a sua voz entraria no olhar de servir ao próximo? Seja na fase infantil, seja na colaboração, para poder ajudar um produto aí mais longe. Não, eu assim, produtos, eu nunca fiz nada, mesmo quando eu precisei, tá? Porque, como eu falei, tem a coisa, mas eu nunca fiz nada que eu não acreditasse muito, assim. Na época que eu comecei a trabalhar com voz, se ganhava muito dinheiro com 0800. Né? Tinha muito 0800 e tinha telesexo. Eu não gravei. Era uma grana na época, gente, mas eu não acreditava naquilo, assim, em tirar dinheiro daquela forma e tal. Então foi uma coisa. Vender aquilo que você não acredita. Aí eu não fiz. Eu não fiz. Mas eu acho que para mim a voz, para os produtos, para tudo, ela vem com uma finalidade muito boa. Tem coisas que a gente faz que é maravilhoso, assim, campanhas que a gente faz que são muito importantes, eu vejo. Mas para mim a voz, ela é mais, e não é uma voz de locutora nem nada, eu acho que você pode ir além. Tipo, eu tive um projeto que eu participei em Minas, que era ler para os cegos. Né, pessoas com deficiência, hoje a gente fala, né, uma pessoa com deficiência visual, que era muito legal. Então, essa voz qualquer um pode ter. Entende? Eu não preciso ser locutora. Lógico que eu tinha a técnica da leitura e tal, mas eu estudava e eu me lembro que eu conheci uma pessoa que transformou meu olhar para o mundo também, assim, mais. Eu sempre fui uma pessoa muito empática. Isso eu agradeço a Deus sempre, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito empática. Mas a Adriana, ela ficou cega com 30 anos quase. E de um dia para a noite, tipo assim, ela acordou, a visão ficou turva, uma semana depois ela estava completamente cega. Completamente cega. E não tinha nem como transplantar, porque ela foi um problema na retina, no nervo do olho, enfim. Era uma doença raríssima e ela acometeu ela já adulta. Só que em vez dela sentar e ficar se lamentando da vida e tudo, ela foi fazer faculdade, ela foi se divertir, ela ia pro forró. E eu conheci ela na biblioteca, porque eles tinham essa coisa, né? E eu lia para ela, estudava junto com ela ela fazia, acho que era pedagogia ou sociologia, era um dos dois, assim. Então eu lia as matérias, ajudava, escrevia ali e tal. Ela me ensinou um pouco de braille, que foi muito interessante, eu ainda quero voltar a estudar. Mas acho que essa voz é a mais importante, sabe? Assim, de onde você coloca a sua voz, não precisa ser locutora, não precisa... e a Adriana me ensinou muito, assim, nesse ponto. Tem outros pontos também que eu acho muito interessante. Eu tenho muitos amigos gays, muitos. E uma vez o Guilherme, que é um grande amigo meu, doutor em literatura, que eu estudei junto também quando eu fiz letras, uma vez ele falou pra mim assim, numa situação, ele falou assim, olha, se você se cala, você consente. Você tem que colocar a voz. Então, eu acho que a minha voz, a mais importante, não é da locutora, não é da Luciana locutora, é da Luciana como pessoa, sabe? Então, assim, eu nunca mais me calei. Diante de uma injustiça ou de alguém que fala alguma piada que para mim não cabe. Então eu acho que essa voz é a mais importante. Tem hoje eu faço um voluntariado que é muito bacana, não sei se já ouviram falar em Be My Eyes. Não conheço. Be My Eyes é uma coisa muito bacana. Gente, vocês podem se cadastrar na plataforma e são pessoas cegas que se cadastram também e elas chamam no aplicativo. Olha que e você legal. atende. E aí você é os olhos daquela pessoa para o que ela precisar na hora. Que coisa maravilhosa. Então, eu acho... então, às vezes, tá medindo uma glicose... Não precisa ser locutor, não precisa... Nada. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Ela tem só que enxergar
e ter voz para poder falar, saber ler direitinho, porque às vezes a pessoa quer que você leia um manual para ela quer que você fale quanto que tá a glicose, ela quer ligar um aparelho, ela não tá conseguindo porque alguém mudou. Esses dias eu atendi um que a pessoa tinha pegado a pasta de documento e tinha bagunçado, essa pessoa precisava arrumar essa pasta de documento para levar. Esses dias eu atendi uma senhora que eu amei, que ela queria combinar a roupa e eles trocaram as roupas dela de lugar, ela conhecia pela textura, eu sou muito vaidosa, eu não vou sair com uma calça que não combina com a minha blusa. Falei, tá certa, tá certa. Então, assim, eu acho que essa voz, ela é mais importante do que a voz profissional, né? Eu acho que essa voz, o dia que eu for embora, é essa voz que vai ficar. Sim, a que transforma as pessoas. Não é a voz... Lógico que vai ficar a voz de alguns lugares. As vozes marcantes. Marcantes, coisas que eu faço, azuras aí por aí, as cobranças da vida. Mas eu acho que a voz, eu aprendi ao longo da minha vida que é essa voz que eu tenho que deixar. Sabe? Que eu acho que é essa voz que meus filhos têm orgulho, é essa voz que meu marido tem orgulho, é essa voz que minha família tem orgulho. A voz é um instrumento de criatividade, isso é fato. Isso. A gente tem uma coisa que é trabalhar com a voz na entonação ou na intenção ou no sentido que a palavra carrega. E aí eu acho que muitas pessoas utilizam da voz tanto para o bem quanto para o mal. Ah, com certeza. Exatamente. E aí quando a gente entende, por exemplo, agora nem é falando mais da profissão locutora ou dubladora, alguém que utiliza da voz como instrumento. Mas quando a gente entende o poder que a gente tem em usar a frequência da nossa voz para transformar a pessoa ou a própria vida nossa, quando a gente fala por se empoderar, né? Você olhar para você e falar, eu posso, eu consigo. Isso tudo é através da vibração da sua voz que faz com que o seu cérebro entenda essa vibração, seu coração assimile essa vibração e a partir disso, isso vira quase que um sinal registrado dentro de você e aí aquilo vira uma atitude, né? Porque a voz é tudo. Você sabe quando uma pessoa tá triste, quando ela tá alegre, quando ela tá com raiva. Você pode estar de olho fechado, né? As pessoas falam, minha mãe sabe quando eu ligo e tô triste, mas é porque é o tom da sua voz. Eu dei aula muito tempo em Senac e tal, aqui em São Paulo também dei aula na do Brasil, onde eu me especializei em dublagem e tal. E eu falo muito para as pessoas, o que falta para as pessoas é elas saborearem as palavras. Né? Tem gente que joga as palavras. Não, saboreia elas. Aí a vida vai se tornar mais tranquila, mais doce, e a sua relação com as outras pessoas vão se tornar mais doce, né? Porque se eu sou ríspida o tempo todo, eu vou receber só aquilo de volta. Então, a partir do momento que você começa a saborear as palavras, você entende que você pode ter uma conexão melhor com as outras pessoas através da sua voz. E vou além. Quando você fala dessa parte da voz e poder, isso chega a respeitar, às vezes, o texto do autor. É importante, né? Sim. Porque tem a interpretação, tá tudo certo com a voz, um pouco, você interpreta ela jogando um pouco mais quente, mais frio. Mas você saborear as palavras, você respeita literalmente. E eu acho que é uma coisa que acontece no canto. Às vezes a pessoa tá cantando e não entende, às vezes não é nem a velocidade ou a barulheira, porque não tá respeitando aquela parte ali, o roteiro, a poesia, o poema, saboreando cada palavra para poder transmitir, né? Não, eu acho que só um detalhe, você acha que esse cara canta o quê? Ó, gente, olha pra ele, ele é cantor, ele é cantor. Sou vocalista, ele é cantor. Ele canta o quê? Olha pra ele e me diz. Vai lá, escolhe um gênero e fala. Ele canta rock? Ó, tá vendo? A pessoa quando conhece. Calma. Rock não. A pessoa quando conhece, ó, a pessoa já tem ouvido, meu amigo. Já tem ouvido. O que você canta, Bruno? Não, eu sou vocalista de banda de rock. É um rock mais pra new metal. Não é rock. A gente fica muito aberto, né? New metal que o cara canta. É, mais ou menos isso. É isso aí. Né? Eu não vou pedir pra ele dar uma palhinha aqui, porque eu acho que a gente pode assustar. Mas não tem muito isso. Não tem muito isso. O pessoal confunde muito, né? Tem a parte do metal que vai pra esse lado mais pesado, mais agressivo, de gutural, e scream e tal. Não, eu não chego a fazer isso porque eu transito... O produto que eu tenho é voltado pra criança e adolescente. Então eu não posso colocar isso. Então tem a entonação forte que tem no rap, que tem no trap, mas tem muito pouco ali. Sabe que a minha dificuldade, tem que ser mais comercial. Né, é cantar. Eu sou afinadíssima. De verdade mesmo, gente. Sou muito afinada. Bom, peraí. Prepara um pouquinho. Não, pode pensar até o trecho, tá? Gente... Olha, jogando na fogueira. Vai ter que... Não, olha, eu já fiz cerimonial para 150 mil pessoas. Eu já apresentei show de Nando Reis, assim, com ele na minha frente aqui, assim. Que legal, Ok, tudo bem. Eu subia nos palcos quando trabalhava na rádio, fazia aquelas promoções ao vivo. Mas
cantar, eu acho algo tão delicado, tão bonito, tão poético. E eu tenho um patamar, assim, de vozes. Olha quem que eu gosto, gente. Eu gosto de Marisa Monte. Eu falo assim, pensem nas vozes, tá? Eu não tô falando do estilo musical. O estilo musical eu ouço de tudo. É o que vem. Eu só tô num churrasco, gente, bora botar o que vocês quiserem que nós vamos. Que vai no ritmo, não né? Não tem importância. Mas pra eu escutar e pra eu me emocionar, eu gosto de Ney Matogrosso. Então, olha a afinação, onde tá ali. Eu gosto de Marisa Monte, eu gosto de Adele. Na próxima encarnação, Deus vai ser generoso, vai falar assim, vai Adele, filha. Pode ir. Mas desce. aí é um nível técnico e é um nível a sua régua tá muito em cima. Aí eu faço aula de canto. Né? Aí eu penso, agora vai ser uma beleza. Gente, faz assim, ó. Sabe assim, que eu vou morrer sufocada quando eu tenho que cantar. Aí eu canto sozinha em casa. Tipo assim, eu tô fazendo almoço, eu tô fazendo as coisas, eu canto, que é uma beleza, um sabiá. Né? Mas se eu tiver que cantar pra qualquer coisa, a não ser assim, uma coisinha infantil, um jinglezinho, e olhe lá, eu preciso estar sozinha. Ó, em pouco tempo que estamos aqui, eu já criei uma afetividade na sua voz. Eu tô falando sério. É impressionante. É porque tem um doce amável, né? Tem alguma coisa muito interessante. E minha mente vai nas propagandas, na televisão, nos personagens. Me diga aqui, como que é parte de dublagem? Eu acho sensacional a parte de dublagem. Foi a coisa mais desafiadora que eu já fiz na minha vida. Assim, quando eu me mudei para São Paulo para fazer dublagem, né? Era um sonho. Porque, igual eu falei, eu queria muito, muito, muito trabalhar com todas as nuances da voz. Eu queria tudo, tá? E aí, a dublagem, ela veio nisso, só que, na época, antes da pandemia e tudo, não se dublava fora do eixo Rio-São Paulo. Não existia isso. Isso era algo que estava muito no meu... Porque eu penso assim, por que eu precisava ser só locutora? Ou apresentadora de TV, que eu já fui apresentadora de TV também. Eu queria muito trabalhar com todas as nuances da voz, e a dublagem era um sonho, assim, de voz mesmo. Não era uma coisa de fã. Sonho de infância, né? Porque tem muita coisa diferente. Tem muita gente que vai pra dublagem por ser fã. Não caiam nessa, eu falo sempre pro pessoal, porque é um trabalho árduo. E aí eu vim para São Paulo, nos mudamos para São Paulo, eu e meu marido, assim, fizemos toda uma mudança de estrutura, balançamos a vida e viemos para eu poder estudar. E eu fiz um curso de 1 ano. Com 3 meses que eu estava nesse curso, eu pensei, não dou conta disso. Porque, gente, é muito desafiador, porque pensa, dublar você ouve o original. O que é ouvir o original? É o personagem, ou quem estiver na tela, tá? No seu idioma original. Seja japonês, francês, alemão, inglês. Então, você está ouvindo esse idioma aqui no seu ouvidinho. Eu estou de frente para o microfone. Ali perto onde você está aí, Bruno, tem uma tela. Então, eu estou vendo aquela pessoa mexer. Aqui eu tenho um texto. Pensa quanto movimento eu não estou fazendo. E eu tenho que interpretar, e se a pessoa chorar, eu tô chorando, se ela fungar, eu fungo, se ela beijar, eu beijo, tá? Né? Depende aí dos beijos, mas é tudo aqui. Se ela grita, eu grito. E é esse movimento o tempo todo, e você, tipo assim, ouvindo alguém diferente, falando na mesma hora, respeitando todos os espaços. Então, a dublagem é um trampo, assim, que eu não imaginava que fosse tão complexo. Hoje eu admiro mais ainda a profissão, né? Assim, sou muito apaixonada com a locução também. Eu acho que a locução também, ela hoje, os textos, né, Bruno, você sabe disso, eles vão além. Hoje as pessoas fazem textos para realmente tocar o coração das pessoas. Valorizar a essência, né, humana. Eu acho que esse é um ponto forte. Não está só vendendo o produto, ele está vendendo a ideia e um conforto e toda uma coisa. Mas a dublagem é isso. E a dublagem, às vezes, você tem esse tom de voz, que é o meu, normal, e eu tenho um grande problema na dublagem. Agora, não, porque eu sou mais conhecida assim, as pessoas não pegam tanto no meu pé. Mas quando eu ia fazer dublagem, eles falam assim, ai, Luciana, mas a sua voz é de locutora. Oi! Eu tenho essa voz é minha desde que eu nasci, basicamente. Eu não me entendo com outra voz, então eu tive que criar outras vozes. Eu imagino a Luciana nascendo já chorando em tom de locução. Ela já nascendo chorando em tom de locução. Imagina que bonitinha. Muito legal. Não, acho que não. Mas a minha mãe fala que eu conversava pelos cotovelos, tá, gente? Desde que eu nasci. Tava praticando. Minha mãe diz que até hoje, meu marido fala assim, perdeu a Luciana 2 minutos, ela tá conversando com Deus.
Vai ao supermercado, qualquer lugar, feira. Eu sou uma festa no bairro. A gente falou da relação do espectador que sonha, né? Porque quando a gente está sentado assistindo ou ouvindo uma voz, né? A gente está falando de voz aqui, na posição do espectador, né? A gente olha para essa pessoa ou ouve essa voz sem ver essa pessoa, que muitas vezes é assim que funciona num filme, dublado, por exemplo, e você acredita fielmente que aquela voz é daquele personagem. É verdade. Que aquela voz pertence àquele universo e que aquela voz é criação do universo. Exatamente. Que está inserido, seja um desenho, um filme. Uhum. E eu acho que essa magia de conectar a voz com o universo criado e com os criadores, porque isso vem de um grupo de pessoas talentosas, profissionais, que fazem com que isso tudo se conecte. Faz com que quem está sentado assistindo um filme acredite fielmente que aquilo é uma verdade naquele período de 1h30, 2 horas, e sai dali com todas as emoções que a voz é capaz de gerar. Olha que coisa incrível. Esse é o quarto olhar nosso, que é o olhar, né, do espectador que sonha. E você falou da Adele, por exemplo. Eu, quando ouço a Adele, ela tem não só a voz bonita, ela tem... Gente, a mulher é um espetáculo. A técnica, ela tem o diferencial, ela tem a coerência na voz e ela tem a emoção. Sim. Ela não tem a emoção na voz, ela é a emoção. Exatamente, ela cria uma atmosfera, você fica envolvido. Você acredita que aquela voz é uma voz divina. Você acredita que aquela voz veio de outro lugar. E a gente, né, agora falando meros mortais, tirando a Lu, que é uma voz, né? Mentira, também sou mera mortal. Mera mortal eu queria fisicamente. saber desenhar, eu não desenho nem vaquinha. Se eu tentar desenhar uma vaca aqui, Bruno, você fala, Jesus, coitadinho. A gente podia fazer, né? O Bruno desenha um personagem, você já dá a voz pra ele. E olha que coisa incrível. É magia. E eu fico só olhando, observando seus talentos. Olha o... não, Bruno, Bruno. Não, para com isso, não vem com essa. Super talentoso. A gente aqui só tem talentoso mesmo. Todo mundo que tá aqui tem talento. E eu acho que esse é um diferencial quando a gente abre uma proposta de programa para trazer talentos que querem despertar talentos. Não, eu falo que viver já é um talento, né? Então você tá... Sobreviver também. Respirou, baby. Descubra o que você veio, né, para fazer nesse mundo. Mas porque, o interessante dos 7 olhares é que não é nem a questão de ver quem é melhor, quem é pior, quem consegue mais, quem consegue menos. É poder mostrar o que a experiência de cada um pode proporcionar em cima daquilo que faz. Aí a execução, ela se torna eficaz. E eu acho muito interessante isso também. E outra coisa, as pessoas colocam muito idade, tempo. Você falou, Lu, como é que você foi pra dublagem? O que você acha da dublagem? Gente, eu comecei na dublagem com 44 anos. Coisa linda, olha. 44, quer dizer, eu saí de Uberlândia aos 43, eu saí, nós nos mudamos para cá em fevereiro, me lembro bem, e eu comecei no curso aos 43, assim, né, porque foi fevereiro, maio eu fiz 44 anos. Então, assim, não tem tempo para você trabalhar o seu dom, a sua expertise, ou o que você acha que quer fazer. Então, e eu tenho N coisas que eu ainda quero fazer na vida, assim. Então, idade eu acho que é um mero número, porque eu tô falando isso porque tem muita gente que tá ouvindo falar, ai, mas eu tinha tanta vontade, mas eu tô... Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, mas eu tô com 30. Eu pensei, ui! Amigo. Recomeça logo. Filho, você tá começando na vida, né? Porque tá 30, eu fiz faculdade, eu tinha paixão pra fazer uma faculdade numa federal de Uberlândia. Era um sonho de criança que veio de uma pobreza muito extrema e tudo. Eu passava perto daquela faculdade federal, ela era pra elite, porque apesar de ser federal, só entrava quem tinha dinheiro para fazer cursinho. Em Uberlândia. E com 39 para 40 eu fui fazer. Eu prestei Enem e fui fazer. Então, quer dizer, as minhas coisas, em termos, vieram tardias. Para as outras pessoas, para mim, elas vieram na hora certa. A gente tem que entender que o que é tarde, né? Para nós, às vezes, a gente questiona, né? Poxa, mas demorou tanto para acontecer tal coisa na nossa vida. Mas aí você olha para fora, assim, você vê uma árvore gigantesca. E aí você lembra que ela veio de uma semente. Né? E aí você pergunta pra ela, quantos anos você tem, árvore? Aí a árvore fala, eu sou centenária. Aí você fala, o que essa árvore já viveu? Quantas chuvas, quanto sol, quanta lua, quantos passarinhos, quantos ninhos, quantos frutos, quantas quedas. E ela continua firme lá. Aí o que faz ela ser firme? É a raiz que ela criou pra baixo, não para cima. Tanto que ela expandiu e cresceu para baixo para poder sustentar toda uma estrutura, né? E nessa hora a gente entende que
o seu dom, às vezes está crescendo, só que é para baixo. Ele ainda não brotou. Tá mas é enraizando, tá isso. criando alicerce. E a gente tem... Eu sempre falo, as pessoas falam de ser... eu acho que nós somos muito... A gente veio no mundo para fazer muitas coisas. Então, você não tem que ficar só naquilo uma vida inteira. Mesmo quando você ama muito... Eu amo muito a voz, mas eu faço experimentações em outras coisas. Eu ainda quero fazer um curso de cerâmica, eu quero fazer um curso de marcenaria, que eu sou doida com marcenaria. Então, para experimentar. A gente está nesse mundo para experimentar. Né? E aí as pessoas pensam, tá, mas a Lu tem 25 anos que ela trabalha com a voz. Gente, eu estou estudando sempre, eu estou pagando curso sempre, porque assim, tudo sempre está muito movimento. Né? Então, e sempre é tempo de tudo. Eu tenho, assim, altos planos. Meu marido fala que fica cansado só de me ver falar. Eu falo, eu sou um movimento, sabe? Assim, eu gosto desse movimento. Respeito quem não tem esse movimento também, porque tem pessoas que gostam de ser mais tranquilos, né? Eu brinco que tem pessoas árvores e pessoas passarinho. Eu sou passarinho. E tem gente que é mais árvore. Né? Que é ali quietinho, gosta de plantar sua raiz. Tem sua força, tem sua importância. Eu não, gente. Apesar de ter pavor de voar, eu adoro voar. Né? Assim, pavor porque eu tenho fobia de altura, tá? Então, mas eu nasci para ser passarinho, sabe? Mas tem gente que nasceu para ser árvore e tudo bem. Mas isso está ligado à coragem. Eu acho que não importa a condição que a pessoa nasça, ela tem dentro de si a coragem, e coragem, para muitos, tem vários significados, mas o coração e a ação, agir com o coração. Quando você sabe o que você tem dentro de si, ou pelo menos você entende que tem algo que te motiva para um local, você vai seguir olhando para esse local e utilizar da sua coragem para acionar aquilo que você quer para sua vida. Coragem ou falta de juízo. Ou falta de juízo. Às vezes, não, tô brincando. Mas a ousadia, em muitos momentos, pra você chegar num sonho... Não, porque tem hora que eu penso, gente, como que a pessoa larga tudo que tava lá em Minas, tudo certinho, tudo arrumadinho, e fala, vou pra São Paulo estudar dublagem. Eu falo assim, né? Tem muita gente que na hora fala, isso é uma falta de juízo. Porque podia dar errado? Podia dar errado. É lógico, a sua coragem de vir desbravar, né? Mas eu tá brincando. Essa ousadia está no artista. O artista, ele eu também acho. Ele vai buscar. Todo mundo tem seu ato de coragem. Eu vou falar um ato de coragem meu que eu falo que foi o máximo da minha vida. Quando eu sentei no banquinho da maior montanha-russa do mundo, do lado da minha prima, no banco da frente, maior montanha-russa do mundo, no banco da frente, olhei pra ela olhou pra mim, a gente falou, vamos levantar a mão. Aí nós dois levantamos a mão e o negócio foi, assim, é surreal, né? É surreal, a montanha-russa é muito rápido e você não consegue descer mais a mão. E a hora que você faz o movimento de levantar e a coragem te permite fazer isso, só que depois a insanidade não te permite sair dali mais, porque você já tá lá dentro preso, amarrado, tem que esperar acabar, você literalmente vê a morte passar na sua frente. Porque é literalmente uma morte. Eu falo, andar na maior montanha-russa do mundo, no banquinho da frente, com a mão levantada, é uma sensação de morte. De liberdade, de tudo. Morte pra mim é liberdade. Porém, é uma sensação de morte, de você olhar para aquilo e falar assim, ó, eu estou a milésimos de segundo de desencarnar. Mesmo que eu esteja amarrado ali naquele cinto de segurança. Para mim, isso foi transformador. E é transformador. Não, é transformador. Passei algo parecido. Qual que é o teu? Foi quando fui pro Ceará, Fortaleza, e foi no Insano, que é mais de 40 metros pra você não tomar água. E o cara vai colocar, parece que ele tá te batizando na água. Olha, você vai entrar. Detalhe, pra subir, eu comecei a subir, e aí... a alusão a tudo na vida, que eu utilizei isso literalmente. 30 e pouco. Já era pai. Não era pai ainda, não. Então foi um pouquinho menos. Mas é nessa fase aí, né? Que porque depois eu acho que eu não sou pai, mas depois você vira pai, você não vai mais você muda. Você começa a mudar. Aí você anda com o filho. Mas isso que eu queria falar, tinha alguns, muita criança subindo. Criança e adolescente, assim, tipo 12 anos. E todo mundo feliz, e aí alguns voltando. Quem voltava era vaiado, era o bullying total ali, Olha, né? Olha que loucura. Chega lá no topo, eu falei, agora não dá pra voltar. Porque eu tava com um monte de amigo, então vou ser zoado em São Paulo pro resto da vida. Vamos lá. Só que eu vi que realmente eu me arrependi, porque era muito, gente, é muito alto. Vocês não têm noção. Muito alto. É o que eu falo. Aí não é demorou coragem, é pra falta subir. de juízo. Exatamente. Mas eu achei interessante porque um ficou provocando o outro. Sabe aquela coisa de sinuca? Vamos ver se você não sei o quê. Você tem coragem? Eu falei, eu tenho coragem, vamos lá. Chegou lá, quando eu vi o tamanho, mas é impressionante, você não vê nada, tudo formiguinha lá embaixo.
Eu falei, gente, aí é lógico que dá adrenalina, dá tudo, e você não pode voltar, e aí fica naquela ansiedade, aí tá vendo que os amigos também querem voltar, então isso também muito assim, de não retroceder na vida, né? E eu via que as crianças iam, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu tenho assim, um pouco de ansiedade, mas na época começou a quase dar uma tremedeira. Só que eu falei, não, eu vou ser o primeiro. Aí o cara coloca como se fosse batizar, e a única coisa que ele fala, ó, você vai descer e você não pode descruzar os braços. Eu falei, meu, por que o cara tá mandando fazer isso aqui? Eu vou morrer. Meu, literalmente, quando você cai na piscininha, que você vai fazer a queda, o seu corpo descola. Não é uma coisa que você vai assim, lisinho. Seu corpo vai pra frente, depois ele desce. E aí acontece a mágica na sua vida, porque você perde o medo de muita coisa. Então, foi uma experiência que a ousadia, para qualquer situação. Isso, eu acho que não vale só para aventura, né? É para qualquer situação. Gente, mas eu assim... Você perder o medo de muita coisa é muito importante. Eu tenho fobia de altura, que eu já fiz tratamentos e tudo, e não tem melhora mesmo, assim. Já fiz tratamento mesmo. Psiquiatra, psicólogo. A minha fobia de altura é muito intensa, é forte. Tipo, e não é só num avião, é tudo. Então, mas só que eu vou, porque, o que eu falei, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido aventureiro, e aí, às vezes, tipo assim, a gente foi pra Cancún, e a gente começou a viajar muito depois, assim, de uns anos pra cá só, né? Que a vida vem estruturando tudo, aí a gente passou a viajar. Fui pra... Você falando de vai e voltar, não? Fui pra Cancún com os meninos lá, e aí os meus meninos indo na tirolesa. Era uma tirolesa de 3 lugares. E o mar lindo, a coisa mais perfeita do universo de Pegasus, né? E aí... os bafão. Então, eu tenho altos bafões pra contar, porque eu vou. Mas aí eu não volto. Mas eu não volto porque eu não vou voltar sozinha pra descer daquele trem de novo. Só que aí, gente, eu grudei aqui no moço que tava arrumando na tirolesa, e ele falava assim, solta os deditos, senhora. Os deditos. E meu marido dali, que não tinha como chegar perto dele, solta ele, Lu. Solta ele. Você não fez todas as vozes? Quero o momento de fazer todas as vozes. Não, eu viro muito católica nessa hora, porque eu brinco. Porque eu sei o nome dos santos todos. Mas é isso, aí você vai. Aí você fala, tá, cheguei lá embaixo. Foi horrível. Perdi o medo? Não. Mas eu vou de novo? Vou. Porque é isso. Né? Na Disney, que você estava falando, eu fui na Disney, a Andressa tinha um sonho de ir com 15 anos, não fomos. Fomos nos 30 anos dela, que foi muito emblemático também. E fomos. E ela é aventureira, super aventureira. Eu, gente... fui numa montanha-russa, porque eu falei, eu não vou em nada. E eles me respeitam super, eles sabem das minhas dificuldades. Eu fico na fila, contando piada e tal, e na hora sento ali, como alguma coisa e espero. Só que nessa, eu saí de algum brinquedo que eu achei que tava o máximo, e que eu tava o máximo, e tava assim, de noitinha, já ficando mais de noite, eu pensei, ela não é tão alta, e fui. Ah, pelo amor de Santa Glória, né, gente? Eu acho que até hoje tem gente que escuta o grito. Ah, é? Até hoje. Deve ter gente que fala assim, não, mas tinha uma que gritava tanto. Porque potência é o que a gente tem pra gritar, né? O sexto e o sétimo olhar são conectados, né? O sexto é a mente e a razão, o sétimo é o coração e a intuição, né? Então, quando a gente começa a falar de coragem e tudo mais, eu acho que é essa conversa da razão com o coração. Né? Coragem é a conversa da razão, é o racional falando, não faça isso, não seja idiota, não pule. E o coração falando, vai que vale a pena, vai que a emoção vai marcar, vai que vai registrar no seu DNA isso, e os seus filhos vão lembrar disso sem saber. Eu acho que, aí falando um pouco das coragens, né, que nós, seres humanos, temos, né, porque a gente tem que estar o tempo todo se reformulando, se transformando. Quando você fala, eu saí de Uberlândia para vir para São Paulo, desbravar esse mundo. Eu fiz a mesma coisa como você, com 17 anos. E quando você toma essa decisão de, não desbravar o mundo, mas quando você toma a decisão de enfrentar algo totalmente novo e fora do seu ambiente de conforto, você naturalmente precisa estar em equilíbrio com a razão e com a emoção. Com o sexto e com o sétimo olhar. E eu acho que a partir desse equilíbrio, você conecta com a sua essência criativa que te faz um criador de algo que pode surgir novo na sua vida. Você veio pra cá por conta da sua voz. O mercado que te trouxe pra cá, porque o mercado aqui, ele expande, ele tem muitas opções e tudo mais. Quantas vezes você bateu cabeça aqui, assim? Porque falar de coisa boa é muito fácil, mas as dificuldades que constroem os degraus da vida, né? Não, e sempre que as pessoas, elas me procuram muito, às vezes, assim, inbox no Instagram da vida, no Facebook, enfim. Eu sempre falo o seguinte, você tá preparado pra não?
Porque na nossa profissão, você manda aí 20 orçamentos, capaz daqueles 20 vem um positivo. E o resto não. Então, assim, eu ouço muito mais não do que sim. E aí você tem que trabalhar muito a sua capacidade, entender o mercado, entender que as coisas não é que gira tudo em torno de você, né? As coisas não giram em torno de você. E não é porque você não conseguiu que você é péssimo. É porque, de repente, o tom que o cliente queria era outro, a voz que ele queria era outra. Porque ele já tem aquilo. A partir do momento que ele pensa em algo, ele já tem alguma coisa desenhada na cabeça dele. Mas eu falo que para quem quer ir para esse meio, eu tenho um pavor, desculpa aí, coachings, que fala, o plano A é fazer o plano B é fazer o plano A dar certo. Não. Na minha profissão, eu acredito que você tem que ter o plano A e o plano B corretamente. Eu tive plano B na minha vida, uma vida inteira, basicamente, porque eu tinha 2 filhos, uma responsabilidade com a minha família. E eu levei esse plano B há muitos anos. Você fala assim, Luciana, quantos anos efetivamente você vive só da voz? Efetivamente só da voz, tendo um emprego só, né? Que é locução e dublagem. Tem 8 anos. É muito pouco, né? Tem 25 que eu trabalho com a voz. Aí você fala, mas mesmo quando você trabalhava na rádio e tal? Mesmo quando trabalhava na rádio. Porque em Minas e tudo, não é um veículo que paga muito. Não é um lugar que dá para você sobreviver. Então, você trabalha 4 horas ali e vai para outro lugar, trabalhar em outro lugar. Até porque se um dia você acorda com dor de garganta, você não tem sua voz para trabalhar. Não, e aí, como é que vai ficar? Né? Nossa, realmente. E aí, é isso, assim. Então, é das pessoas entenderem que tudo na vida da gente é um processo. E esse processo, às vezes, é como um parto, nem sempre é tão fácil, né? Às vezes ele é doloroso, ele é necessário uma espera. O que eu falo sempre é do movimento. Agora, você não pode estar focado... Eu tenho uma menina que eu adoro muito, ela me chama de mãe mineira, é minha filhinha Japa, a Agnes. E a Agnes, ela falava isso, não, eu tenho que fazer tudo dar certo, mas você é super talentosa, ela desenha muito bem, ela é uma artista muito boa. Eu falo, enquanto uma área não dá certo, vai trabalhando a outra, porque é a paz que te faz ir adiante. Que eu falo isso, para você trabalhar, para você ter o dinheiro também. Tipo, gente, curso na minha área é muito caro. Um curso bom. Sim. Né? Eu paguei a dublagem há 7 anos atrás, eu paguei 5.500 para fazer um curso dividido ali, mas... Não é um curso acessível, né? Para todo mundo, não é. Não, até para mim eu tinha que trabalhar ali no coisa, né? Sim, tem e seu valor. Um microfone hoje, para atender com a qualidade que eu te atendo, é caríssimo. Mas aí você tem que ir começando aos poucos. Eu comecei com Behringer, né, que era muito acessível para mim. Então, assim, isso de você dar um passo de cada vez, mas tá sempre antevendo o mercado, sempre antenado, empreendedor. Eu acho que é muito bom. E não levar as coisas pro lado pessoal. Eu me trato como uma empresa. Eu, Luciana, sou uma grande empresa. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque quando eu vou te atender, eu tiro toda a coisa do amigo, né? Assim, você sabe disso. Ai, Lu, não sei o quê. Vamos lá. Aí o lado profissional vem falando. Né? Tira essa coisa toda. Eu sou uma grande empresa. Então, essa grande empresa tem que estudar, tem que fazer o financeiro, ela tem que preocupar com a qualidade do que eu entrego. Tem que se inspirar. Olha os 7 olhares. Todos os 7 olhares estão aí dentro. Aqui, não é? Ela tem que se inspirar. Eu tenho que ouvir outras locuções, eu tenho que ouvir outras dublagens, porque eu tenho que ouvir outras pessoas. Eu não posso ficar no meu mundo, eu não posso me prender. Eu adoro ouvir pessoas que declamam, às vezes, poesia, sabe, que são bons, assim, que você fala, nossa, essa voz aqui, hein, dá vontade de você... Ela preenche. Abraçar, né, a pessoa e tudo. Então, de você saber, eu tenho... E são umas coisas de você aceitar também o que o mercado te traz. Eu fazia locução há muitos anos, e as pessoas elogiam a gente muito nessa área. E você aí trabalha bastante com o ego, né? Porque muito com o ego. Você pode escorregar ali. Uma pessoa que fala, nossa, a sua voz não é tão boa assim, pra você, dependendo do momento que você ouve isso. Nossa, fere, e quando né? você ouve sua voz, primeira vez que eu ouvi minha voz nacional, assim, porque foi num intervalo de uma grande novela, e foi para uma revista, que foi a revista Cláudia, e era um manifesto, que aí um manifesto, o que é, para quem não sabe? É aquele texto todo emocional, que mexe, que tem imagens maravilhosas, o vídeo casa com o texto, então foi uma coisa muito linda. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu arrepiei, assim, pensei, consegui.
cheguei em algum lugar. Sabe assim, olha que ego bobo, porque eu já tinha chegado em outros lugares, já estava vivendo da minha voz, mas aí é onde o ego te leva, que você não pode deixar. Isso é realização também. Dependendo do ponto, é realização. A hora que passa e você precisa daquilo para se alimentar, aí o ego tá cobrando. Não é? E aí, porque aí as pessoas passam a te ligar, todo mundo que conhece sua voz, eu te ouvi agora, nossa, ficou maravilhoso, ficou não sei o quê. Aí você tem que, não pode deixar de lado o que você falou, que é certíssimo. Foi uma realização, mas isso não norteia a minha vida. E não vai ser sempre. Ô Lu, eu preciso te pedir desculpas. Eu te disse muito não já. O Bruno me fala muito não. Olha que maldade, Bruno. né? Bruno me fala muito não. Parece que eu tô tendo uma... Eu sou diretor audiovisual, eu contrato, né, a Lu para algumas locuções de produções de parceiros e clientes. Isso já há um bom tempo, eu acho que mais de 10 anos já que a gente já tá trabalhando junto. Já fizemos grande. E eu tenho certeza que eu já falei pelo menos uns 50 nãos para ela aí, fácil. Muito pelo menos. mais. Ou 100 talvez. Muito mais. A gente... E tem às vezes o esforço, né? Que às vezes o Bruno entra alguma coisa, né, pra você, tipo, 7 horas da noite num sábado. Exato. Aí, Lu, mas o cliente precisa ouvir um pedacinho da voz no pedacinho do texto. Aí você vai lá, liga tudo e faz no melhor que você pode, ele brifa. Mas aí é os dois que estão trabalhando. Sim. Né? Não é um só. Nesse momento é o divino criador. Que... Aí, conexão com o divino criador. Divino criador pra poder, gente, vamos lá. E quando eu e ele acredita que sou eu, vai dar certo. Não, ficou ótimo, hein? Vai dar certo. É você mesmo, é o cliente. Não. Já era. Mas num mundo totalmente diferente. Driblar né? o ego pra poder conseguir fazer as coisas assim e não deixar isso abalar. Não é muito da cultura brasileira, então as pessoas estão aprendendo. Lá fora é mais frio, mais tranquilo. Como eu fiz vários materiais pra fora, o comportamento lá é mais seco, é mais direto. Não tem muito milindre em ter que falar que o seu trabalho precisa melhorar aqui, tem que mudar uma vírgula ali. Agora, no Brasil, leva-se muito pro lado pessoal. Então, trabalhando com pessoas de fora, eu comecei a ver a diferença. Você tem que ser mais diplomata para poder falar com um artista aqui no Brasil. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens que eu tenho na vida. Eu aceito muito direção. Eu sou uma pessoa muito dirigível. Eu acho assim, faz parte do meu negócio, né? Que aí entra a empresa. E provavelmente você dirige muito bem também. Porque quem aceita a direção consegue dirigir. Exatamente. E eu gosto disso também. Eu gosto quando alguém me fala, olha, vai por esse caminho, assim, assim, assado. Lu, não foi esse caminho. Tá, então qual que nós vamos tomar? Então, geralmente, eu sou muito paciente, você sabe disso, com as mudanças, com as nuances e tal. A não ser, às vezes, que o cliente tira a gente do sério, né? Porque tem isso também. Né? Não, mas aí eu acho que são clientes e clientes. É raro, é raríssimo. Mas eu tenho um grande amigo, que se tornou um grande amigo também, que é o Eduardo, que ele mora em Florianópolis, ele tem uma produtora lá, e ele realmente, ele tá comigo desde o primeiro, quando eu abri meu home studio. Olha que legal. Eu já tinha ele antes do home studio, e ele é um grande amigo hoje em dia. E aí nós pegamos um cliente, ele falou assim pra mim, eu não vou fazer mais nada, não vou regravar, não precisa, vou falar e vou te pagar isso. Eu falei, vamos fazer de novo. E ali eu fui insistindo e a gente fez umas 8 vezes. Aí por fim já não tinha mais o que se oferecer. Né? Porque vai chegando num ponto que o texto não te dá mais nuance, não te dá mais nada, ele não dá, ele seca, é uma fonte. Aí ele falou assim, já sei, mandou a primeira versão. O cara, era isso que eu queria. Depende do estado de quem tá ouvindo, né? Exatamente. Então você tem que ter a sorte que eu sou extremamente bem-humorada. Eu sou muito... As pessoas falam assim, ai, Luciana, você tem um sorriso na sua voz quando você grava. Não, eu tenho um sorriso na voz na vida. Que bom, porque isso te torna diferente. Quando vocês conversam comigo, isso que cativa, acho que na sua voz. Né? Eu não consegui identificar até agora o que me afetivou na sua voz. Mas eu falei, gente, tem alguma coisa ali. Eu sou simpática. E empática. Empática e simpática. A gente, falando de empatia e falando de voz cliente, né? Eu acho que o 7 Horários, ele percorre em todos os segmentos da humanidade. Não estou falando do segmento artístico ou do segmento empresarial. Não importa. Você que está ouvindo, independente do momento que você esteja. A empatia é você vestir a roupa do outro, mesmo sabendo que ela é larga ou ela é apertada. Sim. Mas você tem que vestir. Porque se você não consegue colocar em você um pedacinho do que o outro está esperando, que é a expectativa, e aí a gente fala de cliente, você não atende a necessidade que aquele cliente precisa. Gente, mas isso é na vida, vocês não acham
acham que é na vida? Na vida. Tipo assim, Com o filho, com todo mundo. Eu sou casada novamente, eu me casei pela segunda vez, eu tô com a Lê há 16 anos. E aí veio num momento diferente, tudo, e a gente conversa muito. E aí vem essa coisa da empatia, de vestir a roupa do outro. Em casa, em 16 anos, a gente nunca, tá? E nós somos completamente diferentes. Ele é a lógica, a razão, e eu sou o tufão, o furacão. Porque eu não falo nem que sou emoção, não, gente. Que eu sou um tsunami dentro de casa. Eu corro com o cachorro, eu acordo cantando, eu pulo em cima da cama. Pensa isso para um ariano. Mas só que a gente sempre combinou dessa coisa de vestir a roupa do outro, da empatia. Então, em casa, nunca se teve um grito um com o outro. Nunca teve uma palavra que a gente acha que ela seja ofensiva para o outro. E a gente já teve grandes coisas para resolver, grandes discórdias, assim, de não quero isso assim, ou não vai ser assado, ou não quero morar nesse lugar, e coisas que eram importantes um para o outro. Mas quando você veste a roupa do outro... A gente nunca fez isso um com o outro porque não era o que a gente gostaria pra gente. Isso são acordos. E são acordos que funcionam muito. E funcionam no trabalho, na sua vida afetiva, com seus filhos. É que, quando você falou, nós não estamos acostumados, né, Bruno, a ouvir. Eu li um livro que é muito bom, que se chama O Palhaço e o Psicanalista. Que eles falam disso, da diferença de você ouvir e escutar. Esse livro é muito bom. Né, é muito bom. E você precisa calar para ouvir. E é a coisa mais difícil do mundo, é você calar para ouvir, para escutar o outro. Por quê? Quando você vem me falar assim, hoje eu acordei tão disposto. Eu também acordei, eu não te ouvi. Por que você está indisposto? Por que eu sou rainha dos como é que chama, gente? Dos trabalhos voluntários. Eu fiz trabalho voluntário no CVV há muito tempo. Olha para você ver, eu não falava, eu ouvia. Que é uma coisa dificílima para mim. Sim. Dificílima, né? Porque eu trabalho falando. E sempre ligava um senhor, e isso foi pra minha vida, assim. E ele reclamava muito que a cachorra dele tinha morrido. A cachorra tinha morrido. E eu fui ficando incomodada. Eu não podia falar nada, a gente tem sempre que ouvir, né? E era uma situação péssima e tal. E eu pensava... porque eu ouvia muitas coisas horríveis, de gente que ligava que perdeu o filho, que fez isso, que não sei das quantas, que eram tragédias, assim, que pra mim eram imensas, assim. E eu pensava, gente, mas esse senhor perdeu a cachorra, mas há tantos meses ele tá ligando aqui ainda, o que é tal? Mas assim, a gente sempre ouvindo, porque o acolher do CVV é ouvir. Olha, a pessoa vai batendo. E aí, alguém pegou e falou pra mim, Luciana, mas você sabe por que ele chora tanto essa morte da cachorra? Eu falei, não. Porque era da esposa dele que faleceu. Então era o último vínculo que ele tinha com a esposa que faleceu. É o gatilho. Então é isso, às vezes não é essa xícara que quebrou, mas quem te deu essa xícara. Exatamente. Né? Então eu acho que essa empatia, vestir a roupa do outro, ela é difícil nesse momento, porque nós somos complexos e somos muito maiores do que a gente mostra. E falar de empatia, é lógico, né? A pessoa tá falando lindo, maravilhoso, né? Quem vê pensa que funciona desse jeito. É lógico que na vida individual de cada um tem a sua forma de lidar com as suas dificuldades, com os seus desafios. A questão não é dizer como fazer, a questão é você mergulhar dentro do seu interior e descobrir como você faria. E cada década que é diferente do como a Lu faria, que é diferente de como o Paiva faria e como você que tá ouvindo faria. E é diferente de como o Paiva dos 20 anos faria, dos 30, dos 40, dos 50. A gente está em constante transformação. Eu tenho paixão por lagartixa. Eu tenho pavor. E eu tenho paixão. A minha namorada tem pavor. E eu tenho paixão por lagartixa. Eu já doei meu quarto, eu não deixo matar, nada. Mas eu já doei meu quarto uma semana pra uma lagartixa. Ou era eu ou ela, as duas convivendo no mesmo lugar, não dava. Eu falei de lagartixa. Eu morei na sala, ela morou no meu quarto. Lagartixa, pra vários... Eu tô imaginando a situação. Várias culturas, né? Lagartixa tem um significado, né? Pra uma delas, lagartixa é um sentido espiritual, né, de proteção. Isso. Quando você tem uma lagartixa dentro do ambiente, isso significa que existem espíritos ou energias em torno protegendo de algo.
E aí, isso é um sentido, provavelmente. E faz muito sentido, né? Num dos acontecimentos da vida, né? Teve uma relação de invasão dentro da minha residência. E aí, quando eu chego, após essa invasão e toda a dificuldade, né? Hoje em dia a violência está complicada e isso gera vários medos, vários traumas. O que eu lembro? Aí você está dando um exemplo, né? Você deu o exemplo da xícara, que é da sua avó. Aí você deu o exemplo do cachorro, que era da esposa. E a hora que eu chego na minha casa, depois dessa invasão, estaciono o carro, quem estava na minha frente me esperando? Uma lagartixa. Para mim fez todo sentido, porque a lagartixa representa para mim aqueles que já partiram e provavelmente de alguma forma estão ali em forma de lagartixa para dizer, tá tudo bem, você tá protegido. Não foi algo que te tirou ou algo que te marcou que vai impedir você viver. Cada um tem... São as construções, né, que fazem a gente se sentir seguros e enfim. Né? E eu acho que é bem isso mesmo. São as uma coisa importante que foi dito... tudo isso que nós falamos aqui nesses poucos minutos, mas independente da fase que nós estejamos para lidar com as situações, seja com cliente, seja, né, com qualquer situação de relacionamento, ter o ponto da tolerância. Quando eu comecei a dar aula e que eu me interessei em saber o típico fofoqueiro que queria saber de tudo da vida dos alunos, porque eu queria criar empatia, eu era muito novo. Então, demora um certo tempo para você ter um conteúdo, né, para poder passar. Por mais que eu desenhasse bem, faltava ainda para um garoto de 18 a 20 anos ter um conteúdo robusto para poder passar. E você tem métodos e formas... Eu sou muito de observar, então, quando me colocaram em sala de aula, uma das coisas que foi me dito foi, presta atenção em cada aluno, como que ele olha, como que está a postura dele, se ele está confortável, porque a postura das pessoas entrega. E isso fez com que eu desenvolvesse uma tolerância maior do que eu já tinha. Então, a paciência e a tolerância, ela vai além de sinergia. Porque se a gente fica esperando uma sinergia com o cliente, ferrou. Você não vai ter sinergia com todos os... Você que conecta. A gente que vai conectar. Tudo é vibração. A gente vai ouvir uma rádio, a gente tem que conectar e sintonizar. Né? Eu acho que é essa relação da sintonia. Aí entra um fundamento para mim, que é o fundamento 1 da minha empresa. Quando a gente cria um canal de criatividade entre uma pessoa e outra pessoa, a gente abre um canal de criatividade do criador. E esse canal permite que coisas novas cheguem. E coisas novas que vêm de uma outra dimensão. Vamos falar, a gente começa a falar de coisas que são, né, filosóficas ou às vezes até muito nerd. Mas tudo isso tem um sentido lógico dentro da cabeça de alguém. Só que assim, eu tô falando isso, aí outra pessoa que tá ouvindo fala, peraí, na minha também tem um sentido lógico e fez sentido isso. Realmente eu sinto que há uma dimensão e é de lá que vem tudo isso. Aí eu gosto de repetir para mim mesmo, nada vem de mim, eu sou canal. Nada vem de mim. A única coisa que vem de mim é a percepção minha pro mundo. É a minha percepção com o mundo. Eu estou olhando você agora e eu tenho uma percepção sobre você. Isso veio de mim. Quando eu trago a criação do zero ou alguma coisa, seja uma música, seja uma poesia, seja um desenho inspirador que veio de um lugar, que às vezes você desenhista, você sabe, de madrugada vai lá e faz uma obra de arte. Ou mesmo no dia a dia ele para e faz uma obra de arte. Da onde veio isso? Você olhou um passarinho e falou, esse passarinho vai ter, sei lá, uma boina e vai colocar... Você começou... Não, você simplesmente deixa sair. E essa conexão com a criação... E aí, criação dentro do universo lúdico, usando a dublagem, usando filmes, usando programa, escrita, tudo nasce da escrita, né, dos livros, que foi lá nos primórdios onde tudo aconteceu, contação de histórias, né? Os livros antigos, né, chegaram até nós como, né, com pessoas que muitas vezes carregam uma verdade daquela história que foi contada, e essa história foi contada de novo por outro, e contada de novo. Vai sempre aumentando, né? Um pouquinho, acrescenta uma coisinha ali. Um conto aumenta um ponto. Exato. E no final, o que acontece? Aquela história continua sendo aquela história. E que ela continue trazendo a essência. Não importa se ela ganhou superpoderes, virou um personagem, né, que vai transformar o mundo, todo tecnológico. Se você for ver a origem... É um herói que estava lá atrás e resgatou e salvou uma comunidade indígena, ou não importa qual é a evolução tecnológica, a essência da ação está dentro dessa nova história e vai percorrendo a humanidade. A gente
como podcast que brinca de criatividade, porque ao mesmo tempo que a gente fala de criatividade, a gente brinca, a gente está disposto a criar juntos um universo, não só de percepção de vida, porque quando a pessoa está te ouvindo, quando a pessoa está te sentindo, ela literalmente acredita num universo que você cria em torno. Então, se a gente começar a imaginar juntos aqui agora, e quem está ouvindo, que em cima de nós tem estrelas passando e brilhando e abrir um portal aqui de uma nova dimensão, como é que é esse portal na sua mente? Para onde que ele vai? E ali começa a descer personagens e a gente começa a olhar os personagens em torno da gente e esses personagens interagem com a gente. A hora que você olha e você vê a figura de um ente querido naquele personagem que te traz uma emoção e um sentimento da sua vida, e ali você resgata a tua essência. O que acontece depois? A hora que transformamos isso num produto, e aí entra uma voz, entra um desenho, entra um roteiro, eu falo que isso é igual escrever em pedra. Você escreve em pedra, só que é em pedra cósmica. Você registra através de frequências, instrumentos que não são palpáveis no universo, e a partir disso todos podem acessar esse universo criativo. Você, tenho certeza, que registrou durante sua vida inteira, através da sua voz, uma porrada de sentimento. Seja para comprar, seja para emocionar, seja para trazer uma música após a sua voz, seja para cobrar, né? Porque também tem voz de cobrança. Tem a cobrança. Você registrou. Você registrou nas pessoas. Para você, o que fica com esses registros? Apesar de saber que são só registros e a vida segue próximo, né? A gente fala assim, próximo, a vida tem que ir continuando e vai indo. Mas para você, qual que é a tua realização pessoal, assim, de viver tantos registros através da voz como registro universal? Eu não sei, eu acho que é como se eu tivesse tido a chance de eternizar alguma coisa. Isso. Sabe, assim? Porque se eu morrer amanhã, hoje, que seja, eu eternizei em tantos lugares a voz, tantas pessoas me ouviram, tantos lugares, tantos aplicativos, tantas coisas, assim. Eu cheguei em tantos lugares que, às vezes, assim, eu tenho tanta vontade de conhecer o mundo todo, e eu fui para o mundo todo. Porque, querendo ou não, eu já pus a voz para uma paz, já falei com N pessoas da Alemanha, de um monte de lugares. Então, eu acho que é isso. Além de dar a voz para essas outras coisas que a gente falou aqui, né, de não ser uma voz só profissional, mas eu pude realizar. Né? Porque se eu morresse sem ter feito uma dublagem, se eu morresse sem ter feito uma locução, se eu morresse sem ter apresentado um vídeo, eu não seria a Luciana que eu sou. Né? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Então, é de eternizar alguma coisa, de deixar uma marca. Não é a voz que eu quero deixar, é aquela voz que a gente falou. Sabe, a voz de ser uma pessoa melhor para os outros, de ser mais empática, de ser uma pessoa... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da alegria que eu tenho desde que eu vim ao mundo. Eu sou uma pessoa muito alegre por natureza, então é essa voz que eu quero deixar. Sabe, eu espero muito que quando as pessoas se reúnam, quando eu me partir, tudo fala, nossa, a Lu me fez rir em determinado momento, eu tenho umas piadas péssimas. Nossa, a Lu me contou uma piada horrível, mas eu acabei rindo. Sabe, ou ela cozinhou pra mim quando eu tava triste. Então, eu acho que é essa voz que eu quero deixar pro mundo, sabe? Mas eu sei que a minha voz tá aí também. E que é muito legal, porque eu busquei muito isso. Né? E de onde eu saí para onde eu estou, é como se eu tivesse dado a volta ao mundo várias vezes. Eu falo muito isso para os alunos, assim. Existe uma parte da doação, que é o que você recebe de algum lugar, ou você faz por inspiração, você joga para a humanidade. Tem que tomar cuidado com os pontos de observação quando tem essa cultura de tudo que eu recebo é para o próximo. Opa, peraí, vamos colocar uma vírgula. Para você poder doar, você tem que estar com o pote cheio aqui. Sim, é a máscara do avião. Tudo que passou é para você. Deus deu para você. Então, antes de se preocupar em doar, receba. Sim. E aí eu questiono alguns alunos, qual a sua educação? Por que você acha que tudo que você recebe é para o próximo? Calma aí, existe a parte de dar para o próximo.
Mas... Primeiro enche o seu pote, né? Primeiro é você. É. Você é coexistência do seu mundo, do seu universo. É porque se você não estiver cheio de amor, você não doa amor. Se você não estiver cheio de alegria, você não vai doar alegria. Eu imagino enfim. o quanto, você contando a história aqui, o quanto a sua voz não trouxe pra você uma transformação Sim. que ficou grata à sua mãe, ao seu pai, toda a sua tradição familiar, para depois você pegar esse canal e jogar pro próximo. Eu acho que o canal que bate em você e vai pro próximo, ele é um ponto depois, não um degrau depois. Primeiro eu quero saber o que te transformou. E aí, bateu em você, te preencheu, você está realizada? Você está feliz? Porque não adianta nada você me fazer feliz e afetividade com a sua voz e se você dentro de você tá cheio de trauma, cheio de ansiedade, cheio de... Aí nem acontece, né? Porque você cria a expectativa e quer que o outro faça. Exatamente. E aí é onde vem todos os conflitos, né? Porque quando eu já faço para você, eu tenho que fazer para você. É igual quando... Vamos colocar ali no casting. Quando eu vou fazer o casting para você, eu não estou esperando que ele seja aprovado. Eu estou fazendo por mim, chegou até mim, sou grata porque chegou para mim, né? Quer dizer, olha, eu estou num patamar de profissionalismo e tudo que as pessoas se lembram de mim para trabalhar, né? Mas eu não posso esperar que você aprove 100%, né? A expectativa. E eu acho que é isso. Meu marido sempre fala, primeiro a gente se ama. Depois a gente ama o outro. É isso que eu sempre comento. Mas a gente é criado para achar que isso é errado, e não é errado. Se cuidar, se olhar, verificar os pontos positivos que você tem na vida, não é errado. Mas nós somos criados o tempo todo para sermos humildes, para não sermos... Mas é uma falsa humildade. Se eu vou fazer um desenho, vou entregar para qualquer corporação grande, ou às vezes para um aluno, e eu não estou satisfeito com aquilo, eu não entrego. Porque primeiro eu tenho que estar satisfeito. Como que eu vou entregar uma coisa que não me preencheu? Mas esse é um segredo já que você está dando para as pessoas que querem aprender dessa forma, porque para nós isso até parece fácil. Né? Porque a gente pratica, é fácil mesmo. Eu faço para mim, tudo que eu faço para mim. Não, eu comecei há muito pouco tempo. Eu faço dessa forma porque eu entendo... Principalmente trabalhando, né? Lógico que... Aí eu ia falar um negócio que é muito importante. A gente está falando de transbordar, né? Você entrega pro próximo porque você transborda. Exatamente. Né? Então, você coloca a máscara em você para você ter oxigênio para depois você dar oxigênio. Senão você não tem nem condição de colocar no outro. Não. Então, você tem que transbordar. Só que tem um detalhe. A gente não é feito de um único pote. A gente, como ser humano, temos vários potes e cada pote possui um ambiente, um segredo. Um é a família, o outro é o relacionamento, o outro é o profissional, o outro é os amigos, o outro é a sociedade, o outro são os traumas. Uns se misturam, outros não conversam, não tem ligação nenhuma. Então, para deixar um pouco mais nivelado e mais humano a conversa, porque senão a gente entra e vira super-heróis, né? Só se você transbordar que você vai entregar pro próximo. Não. Qual é o nível do pote que você está tratando? Tem pote seu que está vazio, deixa transbordar em você. Vai buscar pessoas que vai preencher a sua vida para que aquele ambiente que você está em falta possa se preencher de uma verdade que está no outro e é verdade para o outro. Se é verdade para o outro, é verdade para você. Porque vai transbordar em você. E aquilo que você está cheio de si... Igual a gente está aqui num podcast onde não significa que a gente está cheio de criatividade, não é isso. Mas a gente está permitindo que aquilo que está enchendo a gente transborde. Primeiro nossa equipe, todo mundo, depois naqueles que estão ouvindo e depois naqueles que vão ouvir um dia que eu nem sei onde vai chegar. Igual você falou da voz, a gente não sabe onde pode chegar esse podcast. E esse podcast não é só filosófico, nem religioso, nem profissional, nem business, nem político. Ele é podcast sobre pessoa. Ele é um podcast onde a gente trabalha sobre pessoas. Quem são pessoas? Eu sou uma pessoa. Prazer. Eu habito a minha pessoa. E a hora que a gente trata de pessoas, a gente encontra aquilo que é em comum. E o comum diz onde a gente vai preencher o outro. Você está aqui hoje bebendo dessa conversa, eu estou bebendo dessa conversa, e vocês não imaginam o quanto essa conversa me preenche. E preenche num sentido que talvez vocês nem saibam onde pode chegar. Você me contou nos bastidores que a gente tem coisas em comum, né? Meu amigo Paiva tá comigo já há alguns anos. E o incomum nosso, às vezes, é a nossa história familiar. É aquilo que a gente já viu que, poxa vida, né? Eu fui criado pela minha avó, amo meu pai e minha mãe, hoje eu tenho um bom relacionamento com eles. Graças a Deus isso foi construído por conta de todos. Mas a vida não foi tão simples assim. O nosso amigo Paiva
também tem a sua história. Pai, criado por mãe, solteira, numa época difícil. Eu tenho a mesma história que você também, né? Eu não tive pai. Não tive pai até os 48, gente. Que depois ganhei pai, ganhei irmãos. Spoiler! Agora, pensa num filme que tava indo, agora é o segundo filme. Vai lá. Se a minha novela... se a minha vida fosse... Minha vida não dá pra ser um filme. Minha vida tinha que ser uma novela mexicana, sabe? Até meu nome. Porque com sotaque mineiro. Com sotaque mineiro. Mas pensa que as pessoas assim vai falando... Mentira, gente. Mineiros não ficam com raiva de mim, não. Porque quando a gente fala assim, é muito caipira. O nosso sotaque não é assim. Nós fala cafezinho, trenzinho. Badapi. Tem um mineiro escondidinho ali que adora café. Um bolinho. É o máximo ele falando. Então. Mas assim, eu ganhei, né? Aí a história é bem complexa, a gente tem que fazer mais um podcast. Mas eu com 48 anos, ganhei um teste de DNA, veio 4 irmãos, pai, madrasta e uma festa, né, de amor. Então é isso, assim. E aí eu tava falando com o Bruno, a gente falando desse preenchimento, do transbordar amor. É lógico que eu me assustei. É lógico que vem todas as mágoas passadas. É lógico que vem todas as... Eu não sou essa beleza de pessoa bem resolvida, assim. Mas você quer aceitar esse amor que veio ou você não quer aceitar? Então eu esperei esse amor a vida inteira. Então me joguei, né? Então é o que você faz com o que vem pra você, que eu acho que é o mais importante. E eu posso falar depois de 5 décadas que eu sou a mais velha nessa sala, tá? Então é isso, assim, o que eu faria com essa família nova que chegou? Eu sempre dei amor para as pessoas. Então eu estava pela primeira vez recebendo amor também, assim, não, lógico, a gente recebe dos meus filhos, mas eu falo assim, recebendo pela primeira vez do meu pai, de irmãos que eu não tinha, né? Então eu resolvi me abrir e recebo amor, e hoje eu sou mais velha de 5 irmãos, sou a 6ª irmã. Então eu tenho uma curiosidade. Nesse processo que você viveu, que aparentemente está recente, houve um momento de perdão, de se perdoar e ter que perdoar? Lógico, Porque, e ainda é uma construção. Isso é muito forte. Porque não foi tão simples, né? Não foi só... Perdão é a chave. Né? Mas se perdoar. E isso é pra vida toda, pra tudo. Eu me perdoo várias vezes como a mãe que fui, porque eu não tinha... né? Eu não acerto sempre. Eu me perdoo como profissional, que às vezes eu erro. Eu acho que se perdoar é a chave pra se amar. Primeiro perdão, depois amor. E não é aquela de perdoar o outro o tempo todo, não, e seguir, vamos supor, o Bruno me lasca a vida, e aí eu posso até perdoar ele, mas não significa que ele vai continuar na minha vida. Mas eu perdoei, não foi por ele não, foi por mim. Eu perdoo sempre e faço as coisas, não é pelo outro, é por mim. Eu quero seguir em paz, eu quero pôr minha... Porque quem não perdoa, gente, eu já tive uma fase assim de dificuldade, principalmente emocional, de você pôr a cabeça no travesseiro e ficar pensando, mas por que o fulano fez isso? Por que eu não sei das contas? Ele estava dormindo, eu estava acordada pensando e remoendo. A partir do momento que eu perdoo, eu deixo a pessoa ir, e o problema ir, e caminho. É fácil? Não é fácil. É uma estrutura e todo né? Mas é isso, é o que funciona. Pelo menos pra mim, isso funciona muito. Conselho pra Lu de 7 anos atrás? De 7 anos atrás tudo passa. Não tem nada nessa vida. Eu quero uma camiseta, tudo passa. Sabe? Vou fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Muito legal. Fechou. Porque é isso. A sua alegria vai passar. Aquela alegria que você tá sentindo, ela vai passar, mas vão vir outras. A sua tristeza vai passar. E vão vir outras tristezas. Mas a partir do momento que você constrói e vai conseguindo construir, você consegue chegar num lugar de mais serenidade, as coisas passam, mas elas passam com mais calma. Sem ser um tsunami, um furacão, sabe? Elas não passam atropelando, elas passam te construindo. E eu acho que o mais bonito da vida é essa construção, que você tem essa troca com o outro. E você pode estar num mar revolto, intenso, mas vale a sua condição de olhar esse mar e entender que tudo passa. Tudo passa. Você pode estar chacoalhando, segurando uma criança no colo, protegendo
E aguentando e tudo passa. Passa, tudo passa. Eu imagino... Quando eu fiz 50, eu queria essa frase no meu bolo. Minha filha falou, mas vai ficar meio estranho. Mãe, parece melhor meio não. mórbida, assim, né? Você não pode ter um bolo com tudo passa. Ela, melhor não. Melhor não. Assim, só uma opinião. Eu pensei, Faz o discurso e fala que tudo passa. Mas não põe ali. Põe aí, né? tudo passa. Mas a camiseta... A camiseta vai ter. Sensacional. A camiseta vai Bom, ter. Sensacional. A vida é a montanha-russa, né? A gente tava falando da montanha-russa. Eu nem comentei qual que é. É a King Dakar, que fica no Six Flags, em Nova York. Nem vou. É a maior do mundo lá. Eu não sei se tem outra agora. Eu acho que continua sendo a maior do mundo. Mas a montanha-russa é exatamente esse sobe e desce, né? De vida. A vida é isso. Eu já... né, tenho todas as minhas dificuldades de lidar com os nossos traumas passados, presentes e os que já estão criando, né? Porque a gente tem a habilidade de criar trauma, né? A gente cria, né? Mas você é baby ainda. Mas cria. Baby, cria. Só que tem um detalhe, quando você entende dessa forma que tudo passa, e aí traduzindo isso num desenho, né, Bruno? Como seria esse desenho? Olha, tudo Bruno, passa? vamos fazer Como um seria? Bruno. Vai, seria muito fazer legal. Uma coisa aí, bem como seria esse serena, desenho? né? Desenha aí pra gente, vai. Quem tá ouvindo vai ver o desenho. Bruno, eu vou te dar uma ideia, assim, já. Eu penso, assim, numa menininha etérea, sabe, assim, tipo um meio vento. Sim. E um texto bem legal, assim, ela vem trazendo as coisas mais ou menos como um vento. Olha aí. É que não vamos jogar pro espírito nem nada, né? Sim, mas é não, uma alusão, um etéreo. um elemento autogerável. Eu não vou dar lápis pro Bruno, mas desenha aí no ar pra mim, vai, fala. Explica o que é. É porque são várias representatividades. O que ela tá falando, ela colocou a menininha. Mas pra mim já vem outro ponto. Que cada um pode ter um ponto. Então seria interessante realmente a gente ter porque eu trago o feminino, né? Exatamente. Eu trago o feminino, ele já traz uma outra energia. Isso depende muito de experiência para experiência. Que muita coisa do que você falou aqui já carimbou aqui. Já tá carimbado. Tanto que eu vou assistir esse podcast de novo. Porque tem frases que você disse que me arrepiou. Eu falei, nossa, realmente. Então, e é isso, né? E tudo passa e às vezes a gente acha que tá no melhor lugar do mundo e não tá. Eu tava falando isso com o Bruno antes no making, né? Aqui assim também no antes, que quando eu cheguei, eu escrevi, eu não sou boa para falar sobre os meus sentimentos. Olha que impressionante. Eu sou boa para poder falar tudo, mas eu não sou boa para falar sobre os meus sentimentos, assim. Quando eu estou passando por algum problema, dificilmente eu vou chamar algum amigo para sentar e conversar. Todos os meus amigos sabem dessa minha dificuldade. Aí eu tava falando pro Bruno, né, pro Paiva antes. Quando eu cheguei na melhor fase da vida, que foi o ano passado mesmo, descobri o pai, os irmãos, adotei um cachorrinho novo, a empresa indo de vento em popa, eu com muitos trabalhos, contratos fixos, dublando, fazendo tudo, marido muito legal, viajando, eu fiquei doente. Porque foi a primeira vez que eu pude me olhar. Eu adoeci mentalmente. Eu fiquei com um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, durante 1 ano. E eu não aceitava e eu sofri calada. Foi o que eu falei pra ele. Então, isso é muito importante também da gente se olhar e aceitar. Porque a partir do momento que eu consegui me olhar e consegui estar num lugar estável, eu dei uma parada, respirei e tudo que tinha pra resolver, dos traumas que eu criei, tudo, vieram de uma vez. Coisas que eu não tinha resolvido. Então é isso, de você também saber se olhar e se acolher com amor e carinho, né? Então, o ano passado, na melhor fase da minha vida, eu tive que me acolher. E eu não aceitava isso, que eu falava, gente, mas eu estou vivendo a melhor fase, meus boletos estão pagos, né? Eu posso ir ali comprar as brusinhas que eu quiser. Eu brinco que é brusinha, não é blusinha não, é brusinha. As brusinhas que eu quiser. Mas é isso. Eu sabia que tudo ia passar, só que chega num ponto que você também tem que deixar as pessoas te acolherem. E eu não estava sabendo deixar as pessoas me acolherem. Eu não queria demonstrar essa fragilidade. Tudo passa. Mas às vezes a gente precisa de pegar na mão de alguém para passar também. E às vezes a gente é instrumento de transformação na vida do outro. Exatamente. O fato de você adoecer, ou o fato de você estar fora da condição que você gostaria, às vezes não é por você, é pelo outro. Sim. Às vezes é justamente eu falo que a gente assina permissões em algum momento que a gente nem sabe quais são. E eu gosto de falar sobre, até eu sou muito boa para escrever sobre sentimentos engraçados. Você tem livro? Né? Tenho um livro. Qual é o seu livro?
Olha, eu mandei pra ele. Chama Das Flores das Jabuticabas. Eu quero receber também. Quero receber Tudo também. bem, vocês também querem, gente? A equipe lá, a equipe também. Tem muita gente ali. Muita gente ali, eu vou mandar pra todo mundo. Todo mundo com a mãozinha Aqui assim. é ping-pong, assim, eu já vou jogando. Eu tenho, e você, não sei se você leu ele tudo, é sobre isso, sobre crônicas do dia a dia, sobre sentimentos mesmo, sobre coisas que acho que tem muito de mim lá, muito dos outros que eu convivi, porque eu sou uma grande observadora. Eu amo pessoas, amo pessoas. Eu amo pessoas e bichos do mesmo jeito. As pessoas falam, você quer? Fala, gente é bom demais. Você não vive nesse mundo por outras coisas. Então, eu tenho eu nunca soube falar dos meus sentimentos. Eu sei escrever sobre eles. E eu fiz questão de escrever no Instagram um post sobre essa ansiedade, sobre o que eu passei, o lugar que eu fiquei. E foi tão rico. Porque tantas pessoas vieram em inbox falando, eu tô passando por isso e eu não sei o que tá acontecendo. Então é isso, é da gente dividir com o outro. Você só tá aqui para dividir. Os nossos olhares, já que a gente tá falando tanto em olhar, o nosso olhar sobre o outro e o olhar do outro sobre a gente, ele conta muito na nossa vida. Você veio aqui para isso, você não veio aqui para mais nada. Você veio para poder se relacionar com o outro, aprender a amar e ir embora. Distribuir amor e ir embora. Você não vai levar nada, eu não vou levar esse anel, eu não vou levar isso, não vou levar nada daqui. Eu vou levar e vou deixar o amor que eu vim, plantei, colhi, enfim. A Lu tem uma coisa que é presentear as pessoas. Ela sempre manda um presentinho, né? Todo ano. E você me deu um presente que foi significativo. E esse presente está guardado ali com algumas poucas escritas, mas é dali que nascem novas ideias para histórias. Que foi uma agenda maravilhosa, linda. A do Tempo. Livro do Tempo. A menina não faz ele mais, você acredita? Não faz? Não faz. Você tem uma raridade na sua mão. Cara, pessoal, Mercado Livre, vamos lá. A gente vai colocar... Só que vai com histórias, beleza? É uma vai com menina histórias. muito impressionante. Eu esqueci o nome dela, me perdoa, porque já faz eu acho que mais de um ano e tanto. Fim do ano, tá, gente? Eu costumo fazer isso. E ele é lindo. Depois mostra para os meninos. Ele é artesanal. Não, e ela viram, não produz. quando chegou, o Bruno viu, o pessoal viu. Ela não produz mais, vocês acreditam? Não, é maravilhoso aquilo. É maravilhoso. Eu me senti... Eu gosto de Tim Burton, né? Aí eu me senti recebendo um livro ali que vai sair uma história já lúdica. Pra mim, tipo, já existe uma história escrita lá dentro e já tá escrito algumas coisas. Sim. E eu falei, nesse livro eu vou escrever coisas que são pra se tornar histórias que vão se tornar audiovisual. Seja animação, seja filme, seja série. Legal. Eu coloquei isso. Não é um livro que eu vou colocar qualquer coisa ali do meu dia a dia. Eu quero colocar as inspirações que podem se tornar produções no futuro. Né? Que é isso. E quando você me deu esse livro, eu olhei ele, eu falei, ele não é só inspirador pelo artesanal, né? Porque ele é artesanal, ele é lindo, maravilhoso. Ele é costurado à mão ali, né? Mas é a intenção. Quando você me dá um presente como esse, você diz pra mim, escreva o que tá dentro de você. E tem Tira gente que de usa si o que tá dentro de você. Pra pós-viagens. Sim, porque ele tem uma característica ali, né, de diário de bordo. É muito legal. E vocês acreditam que eu não tenho ele? Porque acaba que eu fiquei com um amigo, chorou tanto ele que eu dei e pronto, ela não produz mais. E eu só tenho lembranças. Então o seu coração é muito grande, porque você doou. Doei meu livro, Doou algo importante. Tá tudo bem, tá tudo certo. Já tenho maravilhado com o seu presente, já que nunca vai esquecer. Né? Mas eu não posso dizer que eu vou doá-lo, porque se for pra doar, eu vou doar com ele escrito. Ah, legal. Porém, eu te empresto. Olha só que legal. Você tá com saudade? Eu te empresto, você pode dormir com ele. Mas eu vou te mandar o livro. Você vai gostar do livro, eu acho. Eu acho. Eu tenho... a gente tem tempo para as coisas e para a conversa ela pode ir bastante aqui. Mas eu sempre falo, como que a gente chega onde nós estamos? Aqui o podcast, ele existe e ele vai crescer com sinergia de parceiros, clientes, né? E todo esse pessoal. E, novamente, eu acho muito importante agradecer todos os nossos participantes, divulgadores, patrocinadores, que fazem acontecer o podcast. E, a partir disso, eu sei que outros vão ser chamados também para participar. Quando a gente fala participar, você participa daquilo que você conversa, daquilo que você se conecta. Exatamente. Então, eu sempre falo assim, nem tudo é para todo mundo. Saiba entregar a sua pérola, né? Não jogue pérolas a porcos, né? Nem tudo é para todo mundo. Isso não vai num tom de arrogância ou num tom de superioridade. É só num tom de conexão, né? Então, para aqueles parceiros, clientes, pessoas que se conectam com os 7 Olhares, que se conectam conosco e com outras pessoas que ainda vão passar por aqui, o convite está aberto para participar.
para incentivar e colocar marcas que possuem valores. Eu venho de volta. Porque tem muita coisa pra contar. Não, gente. tem que vir, Lu, tem que vir. Aí eu trago o livro. Aí... Lu, você já tem pode grandes vir. Poderes aí, tá tudo Você já pode ainda, retornar como co-host também, trazer convidados através de você, porque eu acho que é isso que gera essa conexão. Gera conexão. A gente sentar aqui com amigos de amigos e fazer com que essa conversa se expanda, né? Legal. Brunão, ele é um cara que tá comigo nessa construção, presente e cada vez mais presente também. Não só nessa, mas em todas as criações que a gente tem feito e na vida dele também. Você presente na minha história, né, profissional, junto com a Sete Íris, uma produtora de conteúdo audiovisual, né, e também patrocinadora desse projeto e criadora do conceito Sete Olhares. Pessoas que se agregam nessa mesa são pessoas que, de certa forma, cruzam as histórias. Mas não é para nós que nós estamos fazendo isso. Exatamente. É através de nós para aqueles que podem, de alguma forma, beliscar um pedacinho ali do queijinho, né? Para fazer com que esse conhecimento ou esse bate-papo marque e registre nas pessoas algo bom que nós temos e que as pessoas também têm. E às vezes só reconheça esse lado bom. Então, patrocinadores, agradecendo de novo. Deixa eu ver da letra dele pra gente ver a locução. Vai lá, vamos. Vai lá, agora. Vai lá, Lu, é contigo. Um agradecimento aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a confiança em nome da nossa marca. Obrigada pela parceria. Instalar. Olha, Instalar. Escola de Artes ESA. Escola Estúdio de Artes ou ESA, senhor? ESA, é porque não tem um acento aqui, tá? E 7, Centro Educacional Tabuão. Muito obrigada. Muito bom. Que isso? Sensacional. Não conversa assim. Muito bom. Ô, Lu, por favor, tá vendo aqueles códigozinhos ali? Sim. Escolha um. Agora faça uma leitura profunda, porque assim, os Sete Olhares... Não vou olhar, então. Não pode olhar, tem que ser um sorteio. É tipo biscoitinho da sorte, né? Aqueles biscoitos da sorte são ótimos. Esses dias mandou amarrar meu Segurou, espera um pouquinho. Esse código vem do universo Sete Íris, que é onde cria todos esses formatos e linguagens e tudo mais, e onde tem novos produtos sendo criados também. O Instalar é um produto, a Oitava Dimensão é outro ambiente onde a gente cria personagens, histórias, e logo isso começa a ir também para streaming. Então, esse código, ele vem de um lugar que já existe e em breve todos conhecerão mais. Agora leia a mensagem, mas com aquela voz assim que veste as pessoas, vai. Então, eu vou colocar aqui. Nem vou fazer a voz de locução normal, vou fazer a voz de acolhimento mesmo. Estamos conectados num ciclo eterno estelar. Uau. É pronto. Né? Muito bom. É a nossa conexão de tudo que a gente falou aqui, de um pelo outro. Olha, isso, gente. Obrigado por esse momento incrível e esse registro. Agradeço poder compartilhar esse momento. Eu também, fico muito grata. Obrigada pelo convite, assim, muito obrigada pela conversa. É tão bom, né? Algumas coisas que você disse. E eu saio rica daqui. Não, esse papo pra mim ficaria mais um bom tempo. Né? Mas aí, como você falou que quer voltar, a gente deixa sempre o gostinho de quero mais. É igual casa de mineiro. Você chega, tem café e pão de queijo. Da próxima vez eu trago mas nunca tem muito, tem só o suficiente para você voltar. E aqui vai ser assim também. Hoje não tem pão de queijo, tá? Que droga. Vou ter que voltar mesmo. Vai ter que voltar. No encontro de 2 mineiros não tem pão de queijo? Não, e nem um bolinho. Nem um bolinho. Cafezinho teve. A Lê me ofereceu. Pessoal, eu quero dizer para todos vocês que estão ouvindo Sete Olhares, sigam a gente no YouTube, Sete Olhares Podcast, no Instagram, @Sete Olhares Podcast. Todos esses ambientes nossos são ambientes onde a gente vai fomentar essas ideias, colocar posts, colocar um pouco mais a nossa futura camiseta, né? Tudo passa. Tudo passa. A gente vai transformar isso em novos meios de comunicação para que vocês lembrem, registrem coisas que são ditas nesse podcast e para que vocês possam, de fato, vestir algumas ideias que são apresentadas aqui e contribuir. Ali é um canal de comunicação para que todos os ouvintes possam participar e contribuir, dando suas ideias, suas impressões, as suas relações com os assuntos e os nossos entrevistados e conexões, porque eu sei que muitos de vocês vão se conectar conosco de N maneiras. Com certeza. E essa conexão, o canal está aberto nas nossas redes sociais. Aí depois, quando você colocar lá no canal, porque aí o pessoal vai no canal, vai se inscrever,
você coloca lá meu Instagram, se as pessoas quiserem saber mais da profissão. Ou Nosso diretor de TV já está colocando aqui embaixo. Isso, já vai colocar tudo. E não esquece de dar o joinha. Joinha, curtir. Ativar o sininho, né? ativar o sininho. Ativar o sininho. Não sou muito blogueira, mas é isso. Ativa o sininho, compartilha, dá o joinha. É isso aí, nosso episódio encerra com um grande muito obrigado. Muito obrigado, nos vemos gente. em breve. Até breve. Obrigada, até breve. pessoal, por ouvirem e levem algo de nós. Mais experiências chegando para vocês, hein? Até o próximo 7 Olhares.